Você já percebeu que hoje em dia é muito fácil assistir um filme inteiro sem realmente assistir um filme inteiro? Você começa vendo o filme normalmente, passa uns minutos, aí você pega o celular rapidinho, responde uma mensagem, volta, perde um diálogo importante, volta 10 segundos, perde uma cena crucial para entender toda a trama do filme, depois acelera porque uma cena tá meio lenta demais, e quando percebe, o filme acabou. Mas a sensação é estranha, porque você assistiu, só que não lembra de ter estado ali realmente. E o mais curioso é que isso não parece um problema do filme. Por exemplo, Batman, o Cavaleiro das Trevas, lançado em 2008, ainda funciona exatamente como funcionava na época. A cena do interrogatório entre o Batman e o Coringa ainda tem a mesma tensão. Nunca comece pela cabeça, a vítima fica tonta. A perseguição de carros ainda tem o mesmo impacto. Nada na edição, no ritmo ou na construção daquele filme mudou 1 milímetro. O filme continua intacto. O que mudou foi quem assiste o filme. E é exatamente isso que eu quero investigar nesse vídeo. Porque a gente sempre culpa o cinema quando uma experiência não funciona. Esse filme é lento, esse filme é chato, mas será que o problema é sempre do filme? Ou será que em algum momento a gente perdeu a capacidade de assistir do jeito que esses filmes pedem para ser assistidos? Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O que mudou primeiro não foi o cinema, foi todo o ambiente em volta dele. Hoje, assistir um filme é quase um evento paralelo, porque enquanto o filme roda, outras coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O celular vibra, notificação chega, a aba do navegador está aberta, um vídeo curto rodando no mesmo ambiente digital onde você também assiste o filme. Isso não é exagero retórico, é só observar o próprio comportamento. Quantas vezes você assistiu um filme inteiro sem pegar no celular uma vez? O cinema sempre pediu uma coisa muito simples, presença. E presença virou um recurso muito raro. Antigamente, quando você assistia um filme, ele competia com o silêncio do quarto. Hoje, ele compete com o mundo inteiro dentro da sua mão. E isso muda a experiência de um jeito muito mais profundo do que realmente parece. Porque uma cena que antes era construída para te prender aos poucos, agora ela precisa prender você muito rápido. Ou ela perde a competição com a notificação que acabou de chegar. Um diálogo que antes respirava, agora parece arrastado. Uma pausa deixa de ser uma tensão dramática e vira tempo morto. E esse vácuo, o seu polegar já sabe preencher sozinho. Pensa numa cena clássica, como a abertura de Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. 5 minutos quase sem diálogo, só o som do vento, de uma porta batendo, de uma mosca voando perto do ouvido de um pistoleiro. A cena inteira é construída sobre a espera. Hoje, colocada na frente de um público acostumado a cortar de 3 em 3 segundos, essa cena correria o risco real de ser classificada como filme chato dos anos 60, quando na verdade é uma das aulas de tensão mais bem executadas da história do cinema. O filme não mudou, o nosso limite de espera mudou. E eu vou ser muito honesto com vocês, porque esse vídeo ele não nasceu de uma observação distante. Eu percebi isso em mim mesmo. Com o crescimento dos vídeos verticais, eu fui alimentando meu próprio cérebro para sempre esperar um prazer rápido, uma conclusão imediata. 15 segundos, problema, solução, próximo vídeo. E meu cérebro foi se acostumando com essa velocidade de um jeito que eu nem percebia acontecendo. O problema é que os filmes não são assim. O cinema não é assim. O filme precisa de um tempo para acontecer. Precisa de tempo para te fazer sentir alguma coisa de verdade e não só te informar rapidinho de alguma coisa que aconteceu. Por isso hoje eu me esforço. Não só para assistir os filmes que eu realmente amo. Assistir com atenção, escrever sobre eles, gravar, conversar sobre eles depois. Mas também para voltar a ler livros, por exemplo. Coisa que fez parte gigante da minha adolescência e que eu fui deixando de lado sem perceber exatamente quando. Eu lembro, por exemplo, de ler a saga inteira de Percy Jackson numa semana. Todos os livros. De tão fissurado que eu ficava. Eu li até tarde, contando as horas para voltar para a história. E isso me fazia bem de um jeito que eu não sabia nomear na época. Hoje, eu sinto falta dessas coisas. Da fissura, da imersão, da vontade de voltar para dentro de uma história e ficar lá. E é por isso que eu tento resgatar isso, principalmente através do canal, porque se eu não me esforçar para ficar presente, eu sou exatamente o tipo de espectador que esse vídeo tá descrevendo. E aqui chega o ponto mais desconfortável dessa discussão. A gente não perdeu só a atenção, a gente perdeu tolerância ao próprio tempo. Esperar ficou muito desconfortável. Silêncio virou desconfortável. Construção lenta virou sinônimo de filme mal editado. Quando na verdade pode ser só um filme que confia no espectador o suficiente para deixar ele esperar por alguma coisa. E o cinema, que sempre trabalhou exatamente com isso, com a espera,
com o silêncio, com o ritmo que respira antes de explodir, começou a parecer estranho. Não porque ficou pior, mas porque ficou incompatível com o ritmo mental que a gente desenvolveu fora da sala do cinema. Tem outra mudança que pesa nisso tudo. Hoje, o filme não precisa mais ser assistido inteiro de uma vez. Ele pode ser pausado, dividido, fragmentado, consumido em pedaços ao longo de 3 dias diferentes. E isso parece inofensivo. Afinal, você ainda vê o filme inteiro no fim, só que devagar, mas muda completamente a experiência emocional. Porque cinema não é só história, é continuidade. É você ficar tempo suficiente dentro de algo para aquilo virar memória de verdade, e não só informação processada. Quando você pausa Parasita no meio da cena da festa de aniversário para resolver alguma coisa e volta 2 horas depois, a tensão acumulada simplesmente evapora. Você reconstrói o contexto na sua cabeça, mas não recupera aquela sensação. Quando a continuidade quebra, o impacto quebra junto. E talvez seja por isso que hoje muita gente não lembra de filmes inteiros, lembra de cenas, de momentos específicos, do corte que viu reposicionado num vídeo curto, do trecho que viralizou separado do resto. O filme deixa de ser uma linha contínua e vira um conjunto de fragmentos soltos boiando na nossa memória. A gente não diz mais, esse filme me marcou. A gente diz, essa cena foi boa. E o que mais me preocupa nisso tudo é que essa lógica não fica trancada dentro da sala de cinema. Porque se a gente perdeu a paciência para esperar um filme construir uma emoção, é bem provável que a gente tenha perdido a mesma paciência em outras áreas da nossa vida também. Numa conversa difícil que precisa de tempo para chegar a algum lugar, num projeto que só vai dar resultado depois de meses, não depois de uma semana. Numa relação que existe presença real, sem celular do lado, sem metade da atenção. O cinema só deixa esse problema mais visível porque ele é uma das poucas experiências que ainda exige de você 2 horas seguidas de atenção contínua. E quando a gente não consegue nem isso, talvez o problema não seja só com o filme. Talvez seja com a nossa capacidade de ficar presente em qualquer coisa que exija tempo para valer a pena. O cinema não parou de funcionar. Ele ainda emociona, ele ainda prende, ele ainda cria experiência forte, exatamente do jeito que ele sempre criou. Mas ele foi jogado dentro de um ambiente que parou de respeitar o tempo dele. Não é que o cinema regrediu, é que a gente regrediu na capacidade de ficar parado dentro de uma experiência. Então, quando alguém diz, os filmes não são mais como antes, talvez a pergunta mais honesta não seja essa, talvez a pergunta seja outra. A gente ainda assiste filme como antes? Porque se a resposta for não, então talvez o cinema ainda esteja fazendo exatamente o mesmo trabalho de sempre. Só que agora ele tá falando com alguém que nunca para de sair da sala, mesmo sentado dentro dela. Mas eu quero saber de vocês. Qual foi a última vez que vocês assistiram um filme inteiro? Sem pausa para celular, sem pausa para ir do banheiro? Ou leram um livro inteiro? Sei lá, 10 capítulos, sem pegar no celular uma única vez? Comenta aqui embaixo, porque eu duvido que muita gente vai conseguir responder com facilidade. Se inscreve no canal e assina o sininho para não perder nenhuma notificação. Envia para um amigo que já não consegue assistir filme sozinho há algum tempo e precisa de outros estímulos para conseguir prestar atenção. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.